Olá, investidor. Meu nome é Thiago Kapuskis, sou um dos analistas responsáveis pelo setor financeiro aqui no Banco BTG Pactual e eu tenho o prazer de receber hoje o Rodrigo Afonso, gerente executivo de relações com investidores do Banco do Brasil, que vai falar um pouquinho mais sobre o banco, sobre as perspectivas. Então, muito obrigado, Rodrigo, pela disponibilidade e a presença aqui para falar com a gente. Eu queria começar o nosso bate-papo, Rodrigo, falando um pouco mais sobre os resultados do Banco do Brasil, né? Os resultados vêm melhorando já há alguns trimestres, né? Eu queria entender um pouco de você, por que os resultados vêm melhorando, né, nesses últimos trimestres, entender um pouco também como é que você vê a perspectiva dos resultados futuros, né? Eles deveriam continuar melhorando, e quais os fatores, talvez, que levaram o resultado a melhorar nesses últimos trimestres e que devem continuar melhorando para contribuir com resultados melhores para frente. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Em nome da área de relações com investidores do Banco do Brasil, em nome do banco, eu agradeço essa oportunidade de falar com vocês mais sobre o banco, né? Obrigado pela pergunta. Acho que o importante para te falar sobre a evolução do resultado do banco, né? Acho que desde 2016, com a nova administração, o foco foi bastante forte na rentabilidade, né? O foco do banco tem sido bastante direcionado à rentabilidade, né? Naquela época, um outro pilar importante também era o controle da inadimplência, né? E a busca pela eficiência e modernidade do banco. Então, muitos movimentos foram feitos de lá para cá. Por exemplo, com relação à eficiência, né, o banco se ajustou o tamanho da sua estrutura para o tamanho do mercado. O banco de lá para cá reduziu mais de 1.000 agências, né, e ao mesmo tempo também diminuiu o número de funcionários em mais de 11.000 colaboradores. Tudo isso foi possível em função do investimento muito forte que o banco fez e continua fazendo em tecnologia, em transformação digital. Foram abertas também, nesse mesmo período, mais de 600 agências, como chamamos, agências digitais. Agências que atendem o cliente de um lugar remoto, mas dando para esse cliente soluções, dando mais agilidade, conveniência, né, e acesso a produtos via o nosso aplicativo. Então, o aplicativo do banco também melhorou muito nesses últimos anos, né? Trouxe muito mais alternativas e soluções para os clientes, que é o nosso maior ativo, né? O maior ativo do banco são os clientes, são os mais de 35 milhões de correntistas que temos, e hoje estão desempenhando um papel importante na busca da melhoria do resultado do banco, né? Perfeito. Acho que, Rodrigo, se você puder falar até essa questão de custos, né? E acho que você pontuou muito bem essa questão do foco da nova gestão, né, do Paulo Caffarelli, que já está no banco há praticamente 2 anos, né? E é bem interessante porque do nosso lado, a gente, enfim, houve sempre uma dúvida quanto, vamos dizer, quanto que o banco conseguiria melhorar em eficiência, exatamente porque para um banco público é mais difícil, né? Tem uma série de, vamos dizer, maiores dificuldades em corte de custos, enfim, mesmo no fechamento de agências, deixar de atender os clientes de uma determinada região, né? Você pontuou alguns pontos, mas queria que você falasse um pouco mais até, de repente, sobre o que aconteceu no banco nesses últimos 2 anos em relação ao PDV, né, que vocês tiveram, e também nessa parte de digitalização, que eu acho que é bastante interessante, porque é um fenômeno que vários bancos estão passando, acho que não só no Brasil, quanto em outros lugares do mundo. E o Banco do Brasil não me parece estar atrás aí nesse movimento, né? O que o banco tem feito em relação a isso e até que eventualmente pode até melhorar o relacionamento com o próprio cliente? Claro. Na nossa opinião, realmente a gente evoluiu bastante, né, com relação à transformação digital, ao atendimento ao cliente, né? Como você bem lembrou, no final de 2016, o banco implementou aquele programa de aposentadoria incentivada, né, para os funcionários. Na época, 9.400 colegas saíram do banco e, ao mesmo tempo, o banco também anunciou o fechamento de algumas agências, né, agências que estavam em regiões que tínhamos outras agências, então não havia necessidade de ter 2 ou 3 agências na mesma avenida, por exemplo.
e esse processo resultou no fechamento, nesses últimos 2 anos, de quase 1.000 agências. E, ao mesmo tempo, a diminuição do número de funcionários. De novo, tudo isso foi possível, né, com um investimento de praticamente 3 bilhões por ano que o banco faz de tecnologia, tanto para ser mais eficiente internamente, como para trazer mais soluções para os clientes. O banco investiu muito também no seu aplicativo. O aplicativo hoje, o banco é pioneiro em uma série de soluções para o mercado, tanto do cartão de crédito, soluções do financiamento a veículos, depósito de cheques, que tem há mais de 2 anos também, e outras soluções que o cliente pode fazer praticamente todo o seu relacionamento através do aplicativo, né? Nas plataformas digitais que o banco disponibiliza também para os seus clientes, o atendimento é das 8 da manhã às 10 da noite. Então, num ambiente seguro, o cliente pode mandar suas dúvidas para o gerente vai responder em 5 minutos, 10 minutos no máximo, das 8 da manhã às 10 da noite. Então, foram uma série de esforços do banco em ajuste na estrutura, em investimento em tecnologia para ser mais eficiente. E com isso, trazer, obviamente, um melhor resultado para o acionista e, ao mesmo tempo, mais conveniência, mais soluções para os clientes, né? Melhorar o relacionamento com os clientes. Isso para a gente é muito importante. Esse ano, por exemplo, o ano de 2018, é o ano do relacionamento para a gente. Então, a nossa expectativa é atender bem o cliente, estar próximo desse cliente, ser rápido na resposta e sempre olhando a necessidade do cliente e levar para ele a melhor solução. Excelente, obrigado, Rodrigo. Uma outra pergunta que surge para a gente, eu acho que sempre o investidor tem essa dúvida em relação aos dividendos, né? E no caso do Banco do Brasil, enfim, antes da gestão até do Caffarelli, existia uma dúvida bastante grande em relação ao capital do banco, né? Enfim, os indicadores eles não tinham, vamos dizer, talvez uma gordura tão grande que permitisse eventualmente até um maior pagamento de dividendos, né? E nesses últimos trimestres, com a recuperação de resultado, o foco em rentabilidade que você mesmo pontuou, Rodrigo, hoje existe uma situação de capital bem mais interessante do que ela era alguns trimestres atrás. E aí uma pergunta que se fica é se o banco eventualmente teria espaço para aumentar o pagamento de dividendos, né? Como é que vocês veem essa questão nos próximos trimestres e eventualmente até nos próximos anos? Obrigado, acho que esse é um tema interessante para os investidores, né? Para os nossos investidores, pessoas físicas. O banco tem praticamente 300 mil, mais de 300 mil investidores pessoas físicas, talvez uma das empresas que mais tem investidores pessoas físicas no Brasil, né? Então, o banco até 2015, como vocês lembram bem, o banco pagava 40% do seu resultado em dividendos. Em 2016 e 2017, o banco reduziu para 25%, pagando a remuneração para os acionistas via juros sobre capital próprio. E agora, em maio desse ano, nós anunciamos uma nova política de remuneração para os acionistas, estipulando um intervalo entre 30% e 40%. Nos 2 primeiros trimestres desse ano, no primeiro e no segundo trimestres, pagamos 1,8 bilhão de reais, já em juros sobre capital próprio, mas ainda na alíquota de 30%. A expectativa, uma vez que o resultado que a gente espera para esse ano é muito melhor do que foi o ano passado, e obviamente que foi também muito melhor do que foi no ano de 2016. Então a expectativa é que a gente pague para o ano de 2018 os 40% de remuneração para os acionistas, novamente, que seria o teto desse intervalo. Então, para que isso aconteça, nós teríamos que pagar mais juros sobre capital próprio agora no segundo semestre. Obviamente, isso tudo vai depender da execução da nossa estratégia, que está indo muito bem nesse ano. Como você perguntou anteriormente, quais são os principais itens de resultado do banco, né? Esse ano o banco, assim como nos anos anteriores, em função de toda essa melhoria na estrutura, no atendimento ao cliente, no encarteiramento de clientes, como a gente fala, clientes que têm um gerente dedicado a ele, né? Tanto para os clientes pessoas físicas, pessoas jurídicas e até do agronegócio. Nós temos agências especializadas pelo interior do Brasil para atender exclusivamente os clientes do agronegócio. O volume de tarifas, por exemplo, do banco vem crescendo gradativamente nos últimos anos, em função desse aumento do número de clientes que estão sendo atendidos por esses segmentos especializados do banco. Então, tarifas a gente espera que cresça esse ano acima da inflação, como está
definido lá no nosso guidance, né, como falamos, naquelas estimativas que divulgamos no começo do ano. Despesas, né, foi um tema bastante recorrente aqui na nossa conversa, também performando muito bem, ou seja, abaixo da inflação. Essa é a nossa expectativa para esse ano também, depois de 4 anos ou 5 anos seguidos de despesas abaixo da inflação. E com relação ao crédito, né, acho que o banco, a maior receita do banco vem do crédito, né, e com relação ao crédito, esse ano também tivemos até agora, no segundo trimestre, uma performance muito boa nas despesas de provisão, ou seja, despesas de provisão para créditos em liquidação duvidosa menores, né, e quanto menor essas despesas, maior o resultado do banco. Então é isso que a gente espera para esse ano, por isso que mudamos até aquele intervalo de despesas de provisão esse ano, que estava em 16 a 19 bilhões para 14 a 16 bilhões, ou seja, realmente esperamos um resultado ainda melhor nesse item. E a partir do ano que vem, o que eu posso falar para os investidores com a retomada da economia que a gente espera para o ano que vem, independente do cenário político, a economia deve melhorar o ano que vem, essa é a nossa expectativa no nosso cenário base. A gente vê o banco performando ainda melhor, com consistência, com qualidade do seu resultado e o principal, atendendo bem o cliente. Rodrigo, tem interessante porque eu ia ter uma última pergunta que era exatamente puxando nesse assunto que você falou um pouquinho, que é em relação ao cenário para o ano que vem e vamos dizer, as indefinições que a gente tem no cenário eleitoral, né? Obviamente que existem candidatos com diferentes propostas, com diferentes ideologias, e uma coisa que o investidor certamente se preocupa é o quanto que o rumo do Banco do Brasil ele pode mudar, as estratégias elas podem mudar. E o Banco do Brasil, como empresa pública, normalmente tem uma das melhores governanças, né? Vamos dizer assim, medidas de governança que deveriam, de alguma maneira, inibir grandes mudanças, né? Eu queria entender um pouco de você, se você vê mais ou menos dessa forma, né? Se você concorda que a governança do Banco do Brasil é uma das melhores mesmo entre as empresas públicas no Brasil, né? Se não for a melhor. E queria que você explicasse um pouquinho para o investidor, em linhas gerais, né? Como é que funciona essa questão de governança e como é que ela garante, né, vamos dizer, que o banco ele não mude muito de rumos, né, com o cenário eleitoral, né? Tá ótimo. Essa é uma pergunta muito importante para a gente fala muito sobre isso, não só aqui no Brasil, para os investidores domésticos, mas também para os investidores lá fora, que olham o Brasil um pouco mais de longe e têm essa preocupação, né? Governança para a gente é fundamental. Há muito tempo, há mais de 20 anos, que o banco toma todas as suas decisões em comitês, em colegiados. Então, nenhum funcionário do banco, nem mesmo o presidente do banco, tem poder para conceder um crédito para qualquer cliente, nem que seja de R$100. Né? Isso já há mais de 20 anos que é assim que a empresa trabalha. Vou te dar um exemplo. Um novo limite de crédito para um cliente. Né? O cliente, ele é cliente daquela agência, ele apresenta todos os seus documentos para aquela agência, a agência vai fazer a primeira análise daquela documentação toda, vai fazer um relatório e vai deferir a aprovação do limite de crédito para aquele cliente. Esse processo vai para uma alçada superior, né, ligada à diretoria de crédito, que faz uma análise mais detalhada, exige mais documentos e também defere o limite daquele cliente. Dependendo do volume do limite solicitado pelo cliente, o tamanho da empresa, esse processo vai até o nosso conselho de administração. Então, quando esse processo é finalizado, e esse processo hoje ele é muito rápido, apesar de passar por várias etapas, ele é todo automatizado, os deferimentos são muito rápidos. Nesse documento final, você pode encontrar ali 30 ou 40 assinaturas de funcionários do banco. Então, passa por um processo muito bem constituído por vários técnicos do banco, várias áreas técnicas do banco, que dão o seu aval para aquele limite de crédito. E depois, na hora de aprovar a operação, tem o mesmo processo. De novo, com bastante agilidade, para que a resposta para o cliente seja rápida. Além disso, o Banco do Brasil é o único banco aqui no mercado brasileiro que está no novo mercado, naquela listagem novo mercado da Bolsa, da B3, né, desde 2006.
por estar nesse segmento, nós seguimos uma série de regras bastante duras, mas regras importantes para qualquer empresa, regras de governança. Então, os nossos processos, os nossos documentos, o nosso disclosure para o mercado, né, as informações que nós temos que passar para o mercado são muito maiores por estarmos nessa listagem do novo mercado, né? Temos só ações ON, ações com direito a voto. Então, esse é um aspecto também importante com relação à governança do Banco do Brasil. Além disso, recentemente, o banco, para assessorar o seu conselho de administração, nós temos 3 comitês. Um comitê que é chamado Comitê de Auditoria, o outro comitê é o Comitê de Risco e de Capital e o Comitê de Elegibilidade e Remuneração. Então, esses 3 comitês, eles são coordenados por representantes do Conselho de Administração que foram eleitos pelos investidores minoritários. Então, mais uma etapa do processo que tem uma transparência muito grande e que tem a coordenação de membros do Conselho do Banco que foram eleitos pelos minoritários. Então, defendem os interesses dos minoritários. E o Conselho de Administração do Banco é composto por 8 membros, 4 membros indicados pelo governo, que é o acionista majoritário, e que hoje tem 52% das ações do banco. Todo o restante está no free float, né? Está negociado na bolsa. O presidente do banco, o CEO do banco, 2 membros, como dissemos, que são eleitos pelos minoritários e mais um membro que é eleito pelos funcionários do banco, que também faz a sua supervisão sob a ótica dos funcionários. Então, além disso, né, acho que para proteger o banco de qualquer cenário, o banco tem documentos que foram aprovados por toda essa governança, que foram sugeridos, foram estudados e foram concluídos pelos funcionários, pelos técnicos do banco, né? Documentos como plano de capital. Você falou também sobre capital, então nós temos um plano de capital já para os próximos 3 a 5 anos. Obviamente também temos nosso orçamento, que também é de 5 anos, e um documento que é chamado Declaração de Apetite a Risco. Nesse documento está lá todos os limites para operarmos com todos os setores da economia. Então, todos esses documentos e outros também foram elaborados, foram estudados com base no cenário econômico, né, com base nas perspectivas da economia global e nacional, pelos técnicos do banco, foram submetidos para o Conselho de Administração, que aprovou esses documentos. Então, o banco, o que eu posso te garantir é que o banco está preparado para atuar, para continuar melhorando o seu resultado nos próximos anos, independente do cenário político e econômico. Claro que quanto mais a economia avançar, melhor para todos nós, né? Para todos nós aqui no Brasil. Mas de qualquer forma, o banco está bastante preparado e tem essa governança muito robusta, como falamos, para continuar essa trajetória de sucesso. Perfeito. Acho que está ótimo, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de dizer também que outras informações a respeito do banco podem ser encontradas no nosso site, né, www.bb.com.br/ri. Obrigado. Obrigado.